Elísio, seja bem-vindo, né? Obrigado por ter aceitado este convite. E eu quero já de antemão, né, fazer uma apresentação rápida sobre a sua pessoa para todos aqueles que estão nos ouvindo, né, acompanhando esta live. Você é escritor, você é professor, eu sei que você é formado na área de letras, em pedagogia, né? E que você, sobretudo, é riopretense, né? Mora em São José do Rio Preto. Então, hoje é com orgulho, né, que eu fico feliz em estar podendo ter esse bate-papo com você. Eu gostaria que você fizesse uma apresentação sobre a sua pessoa, né, para todos aqueles que nos acompanham. Fale um pouquinho sobre você. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado, Amarildo, por essa iniciativa brilhante. E aí eu sempre gosto de brincar com as palavras, porque brilhante faz parte do seu nome e brilhantes são as suas boas iniciativas em prol da educação. Pois bem, como você disse, eu sou formado em letras, já depois de muitos anos de militância entre a sala de aula, a pesquisa, a universidade, e hoje continuo fazendo meus estudos, assim como esse curso que faço hoje pela Unifesp. Tenho mestrado e doutorado, também sou formado na área da educação e tenho, assim, livros publicados pela editora Iglu, 2 obras, e várias coletâneas onde eu, nas horas de lazer, de vagar, de vaguidão mental, eu escrevo poesias, crônicas, contos, essas coisas que fazem bem e que nos permitem viver com mais tranquilidade. É mais ou menos isso. O restante a gente vai acrescendo na nossa fala. Quero pedir desculpa pela minha voz, porque eu estou com um probleminha rápido nas cordas vocais, nada que impeça de gravar, de falar. Beleza? Ok. Elise, eu sei que você é uma pessoa que se esmera no campo das letras e também no seu trabalho como profissional, sobretudo, né? Você é um apaixonado pela literatura, né? E hoje nós vamos bater um papinho sobre a literatura luso-afro-brasileira, mas nós vamos procurar se concentrar um pouquinho mais na literatura moçambicana, né? Mas nada impede da gente falar um pouquinho sobre essa literatura, esse cruzamento aí, Brasil, Portugal e Moçambique. Então, recebo o meu muito obrigado, né? E é uma honra estar conversando com você sobre os aspectos representativos da literatura moçambicana. Eu gostaria de, sem mais delongas, já entrar, mas antes de eu entrar propriamente na pergunta, eu quero fazer um comentário. Nós sabemos que na literatura, o escritor, de alguma forma, ele traz uma relação e representação da sociedade em seu tempo histórico. Ele deixa, né, ao menos em parte, as impressões das suas vivências e as questões oriundas de uma convivência social. Então, todo escritor, ele tem a sua bagagem, a sua visão cultural. E de qualquer forma, em cada sociedade, cada escritor vai procurar representar essa sua bagagem, essa sua visão sociocultural, ou até política, histórica, né? Mas ele vai, de uma certa forma, trazer isso para dentro da literatura. E a primeira pergunta que eu queria aqui já iniciar na literatura africana em língua portuguesa, e já fazendo uso das palavras de Lúcio Manjate, que diz que há escritores que passaram um período e outros que redefiniram seu processo de criação. O que representa a literatura moçambicana em seu processo inicial de formação, ainda debaixo do jugo dos colonizadores? Para a gente começar, está ótimo, não? Lúcio Manjate, como você foi buscar na referência, é um dos representantes da geração mais jovem dessa literatura moçambicana. Muito bom motivo para a gente começar nosso bate-papo. Ele tem cacife para fazer essa afirmação que você fez utilizando na sua questão. Muito bem.
não podemos esquecer da colonização portuguesa com um forte dedo, com a forte impressão. Até na produção literária se valia da dominação, tudo bem? Lembra-se da fase histórica, dos modelos, da imprensa. O modelo vigente, então, era de assimilação, não era uma questão de identidade ainda, de cor local. Vamos dizer que esse período ele passou muito lentamente e só com o forte papel da imprensa é que permitiu eclodir as primeiras manifestações no início do século XX. No entanto, o que é que nós podemos informar? Que os dois jornais de nomes mais importantes, o Africano e o Brado Africano, é que vão fazer essa veiculação. Muito bem, fazendo essa breve introdução sobre essa conexão que não havia com a cor local, e ela vai haver a partir de quando a imprensa começa a registrar a presença das escritas, das manifestações, é que poderíamos dizer que está aí delineando alguma coisa, algum princípio da identificação. Os irmãos Albancini tiveram um papel primordial, preponderante nessa questão. Então, literatura e jornalismo é que vai estar presente nessa questão do traçado que ainda está muito incipiente. A literatura moçambicana, ela é muito jovem ainda, porque ela foi feita no período da dominação pelos portugueses e seus descendentes com modelos do luso. Muito bem. Quando os moçambicanos tiveram direito à escolarização, esse universo que levou muito tempo é que foi clareando e jogando luzes aquilo que nós temos hoje. Eles aprendiam com valores europeus, eram obrigados a renegar a moçambiquinidade. Então, eles eram assimilados. A partir de então, dos anos 40, é que houve uma espécie de rebeldia e, nesse sentido, se sente a presença dos escritores moçambicanos como nós vamos ter aí Craveirinha, Noêmia dos Santos e muitos outros nomes que vão fazer a semente, que vão colocar uma semente que durante nossa discussão eu tenho impressão de que esse assunto será aflorado dentro desse nascedouro, vamos dizer assim, ok? Sim, correto. O escritor, em sua dinâmica, ele sempre passa por uma necessidade de construir, né? E a produção literária dele é como um mundo novo, é um mundo moderno que se descortina sobre as culturas que ele carrega dentro de si. Só que lá no período colonial, a gente sabe que teve uma fase que é aquela fase em que ele ainda está preso ao modelo luso, né? Ele está preso à cópia ou a seguir os modelos europeus, né? Então, assim, eu costumo dizer que existem dois mundos ao escritor. Aquele que ele vive, a planificação do real, e aquele que ele cria como resultado, que é fruto da sua cultura, né? A planificação imaginária, ou seja, aquilo que o escritor deseja construir. Então, naquele primeiro momento em que eles estão como colônia, ele não vai conseguir construir muita coisa, porque ele ainda não é visto com liberdade, né? Ele vai construir isso mais para frente. Mas aí, ele, em outras palavras, ele ainda não possui uma identidade própria dele. A identidade dele está vinculada ao modelo europeu, que como que eu vou dizer? Está sobre o jugo, né? Ele está sobre o jugo do modelo europeu. Ele ainda vai se libertar, vai passar por esse processo, né? Até conquistar a sua identidade. Então, no caso dos escritores moçambicanos, e aí vem a pergunta, né? No caso dos escritores moçambicanos, você presencia algum escritor que, na visão cultural dele, ele produz uma literatura que é resultante de um processo ideológico, onde a transformação ela é marcada pela vivência histórica, no processo de colonização portuguesa? Então, quando você falou sobre... Você fez uma síntese boa na primeira questão. Para ele construir, ele precisava desconstruir, concorda?
Você Concordo. mesmo fez esse link. E a segunda pergunta, ela traz assim uma luz bem bacana. Para responder essa pergunta, eu vou me ater a um nome que, a meu ver, pelo que temos estudado, pelo que temos pesquisado, se atém na transformação do destruir para construir, da descolonização para colonizar. E eu elejo Paulina Chiziane. Isso para ficar, né? Perfeito. Isso sem falar de outros nomes. Por quê? Chiziane sentiu na pele ser negra, ser mulher, ter nascido numa cultura como ela viveu, que tinha todo um desenho e que foi redesenhado em termos de comportamento, de postura. O testemunho da autora, que foi publicado por ocasião da Conferência Mundial, ele é uma verdade muito expressiva que mostra esse olhar de descolonização para a colonização, em que ela fala das dificuldades que ela teve para escrever o livro, as dificuldades de ser mulher, de ser casada, de viver uma realidade onde várias tribos dentro de um país têm a sua orientação, têm as suas normas, têm as suas leis. Então, o testemunho dela nos mostra uma espécie de brotar de uma luz, isso porque ele era da geração de 40, de Craveirinha, da história do denuncismo e assim por diante. Certo. E aí o testemunho dela pressupunha um pouco dessa ascendência no renascimento de sujeitos descolonizados. Então eu penso que ela começa com o trabalho dela, de Craveirinha também, mas como estamos falando só dela, ela começa a fazer um sepultamento das regras através do seu trabalho, através dos seus livros, através da sua obra. E que, segundo o depoimento dela, era muito difícil escrever. Em que horas ela poderia escrever? De que maneira? Qual era o custo disso? Então, de certa maneira, a dominação cultural, a dominação social, a dominação machista política da sociedade. Isso. Então, essa tensão com a materialidade do corpo, com a materialidade da mente que ela enfrentou, eu acho que essa subversão que ela cria e traz uma obra fantástica para ser lida, é algo que nos traz assim uma esperança de alguém que começou a fazer a grande mutação, o desconstruir para construir. E interessante que nessa fase em que ela vai escrever, né, seu primeiro livro, ela sofre chacotas, né, por parte masculina, né, como não tendo capacidade para uma produção literária. E ela persiste, né, ela passa por um processo que ou ela desiste ou ela continua. E ela persiste nesse processo e ela vem, então, a consolidar e a provar por A mais B que sim, a mulher é sim capaz de produzir literatura e literatura das boas, né? Com certeza. Eu vejo assim que Moçambique foi marcado por muita tensão e violência, né? Nós tivemos aí grandes momentos de ruptura com os códigos estabelecidos, né? Mas que aos poucos a sociedade ela foi se recompondo e criando códigos novos e leis, né? Inclusive produzindo literatura que hoje em dia essa literatura ela é vista não só no Brasil, ela é vista fora do Brasil. Nós temos aí escritores, né, como a Paulina Chiziane, que você mencionou, temos o Mia Couto, que também é um excelente escritor, entre outros, né, que tem alguns que eu nem arrisco falar o nome, porque eu corrijo de enrolar a língua aqui e não consegui pronunciar, né? Mas, assim, tem muitos bons escritores hoje em Moçambique. E aí, eu queria que você mencionasse o seguinte, explica um pouquinho, né, a quem nos ouve, o porquê a literatura moçambicana ela é chamada, às vezes, de tardia ou recente, né, embora a discordância aí em relação a essa coisa de recente, tardia,
mas existe uma motivação para ela ser chamada assim, a literatura moçambicana, né? E como se deu esse processo libertário dos moçambicanos? Eu sei que você já adiantou alguma coisa, que você falou dos periódicos, das revistas, dos jornais, né? Existiam, então, escritores ávidos pela libertação? E quem eram esses escritores? Muito bem. Antes de entrar nessa questão propriamente dita, eu acho que assim você faz uma ancoragem muito legal nas questões e retomou Chisiane, que é uma das escritoras que tem assim me fascinado muito. Eu gostaria de citar dos livros que ela escreveu, O Alegre Canto da Perdiz. Vale muito a pena para quem tiver interesse, só como uma indicação literária, poder ler isso, porque a perdiz, nós conhecemos a ave aqui também no Brasil, ela é um animal selvagem. E toda essa ponte, essa conexão que ela faz com essa ave, embora selvagem, é livre. Então, para pensar, quem quer saber quem era Serafina do romance O Alegre Canto da Perdiz, eis aí um desafio para quem gosta de literatura. Vamos então à questão que você fala sobre ser uma literatura recente, um engajamento. Ela é recente, sim, a literatura moçambicana. E aí, destacamos esse vocábulo no escrita. Por quê? A literatura oral já existia na época das passagens dos árabes e assim por diante. O que conta a história da literatura moçambicana sobre os rudimentos de escrita, sobre os falares regionais, há muita coisa. Mas é apenas mesmo no século XX que nós vamos ver uma produção poética. E essa prosa poética, que era de desejo, de sonho, de prisão, de repressão, existida no período conflituoso da Guerra Civil, que vivia o país, sob julgo de Portugal, e mesmo os desentendimentos internos, é que vai fazer surgir o Canto de Craveirinha, que é um dos poetas mais expressivos dessa dor, dessa opressão. E junto dele vem Noêmia dos Santos, também, que é tida como a mãe dos poetas africanos, a mãe dos poetas moçambicanos. Os textos dela, inclusive estava lendo anteontem, ela diz: tirem-nos todos, podem nos tirar, senhores donos da terra, não tirem o nosso canto, não tirem a nossa alegria. Isso, uma mulher que foi deportada por conta de suas ideias, por ter participado do movimento de libertação, é fantástico. Então, os escritores ávidos pela libertação, eles estão ligados, e você falou sobre o papel da imprensa, que eu havia feito uma referência, são aqueles ligados a uma revista famosa, a revista Charrua. Essa revista, eu falo da Charrua por conta do R dobrado, né, que o português tem isso, e não podemos esquecer, então, desses dois nomes e do próprio Luiz Bernardo Rawana, que foi o autor de Nós Matamos o Cão Tinhoso, o único livro dele, ferrenho defensor da libertação, participou ativamente da Frelimo. É um livro que vale a pena ler. O título, e que é um conto maravilhoso, e tem um outro dele, que chama As Mãos do Negro. Também sugiro para quem está nos vendo, nos ouvindo, fazer uma leitura disso daí. Bom, então, dado esse estado de coisa, não é de admirar que a vida literária de Moçambique tenha sido centrada na presença do mestiço, do português branco. E essas atividades de vida cultural que pouco a pouco foram se abrindo dentro do universo, tem o dedo desses participantes da Frelimo, que foram depois os responsáveis por essa movimentação, pelo surgimento que nós temos hoje, por exemplo, de Suleiman, que é um dos nomes de alta consideração, Ubacosa, coisas que nós estamos vendo aí de literatura de peso internacional.
O Noah, o Francisco Noah, ele vai dizer o seguinte, que a literatura moçambicana, né, ela apresenta algumas características dominantes que ela emerge durante o período da vigência do sistema colonial e que ela é, sobretudo, recente também, porque ela teria aí cerca de 100 anos e ela vai trazer aí alguns paradoxos, algumas complexidades que são, sobretudo, gerados pela colonização, né? Um ponto, e é neste ponto da literatura escrita, ela acaba sendo difundida, inclusive na língua do colonizador, porque Moçambique tem uma média aí, que eu me recordo, entre 20 a 40 línguas diferentes, né? Então, aí nesse período em que é escrito essa produção, né, com os jornais, as revistas, e que vão surgindo dentro desse processo, caminhando para a libertação, a gente vê, assim, um dualismo cultural, né, uma identidade, assim, problemática dos autores, porque ele oscila, né, entre a absorção e a negação dos valores, né, pelo menos é o que eu percebo. E talvez aí, não consigo fazer essa afirmação categoricamente agora, ela seja um fenômeno essencialmente urbano. Mas essas são as considerações que o Noah ele vai trazer, né? Então, a gente tem aí todo um percurso dessa literatura, onde esses textos, sobretudo, eles vão ser difundidos na imprensa, que é um fato que vai prevalecer aí sensivelmente até meados da década de 1980. Você colocou de maneira muito sábia, muito inteligente, né? Fez as ponderações em relação a isso, né? E aí eu quero entrar com uma outra questão relacionada ao Eduardo Said. O Eduardo Said, ele menciona que a cultura deriva de nossas experiências históricas. Logo, nós estamos moldando e sendo moldados. E eu não discordo disso. Eu acredito que no nosso dia a dia a gente vive aprendendo e aprende vivendo, né? Então, assim, diante disso, essa geração do século XX, ela tem apresentado uma estética literária que já se distancia dos requisitos de colonização e pós-colonização. Como você vê essa questão aí mencionada pelo Eduardo Said, que fala que a cultura deriva de nossas experiências históricas? Essa vinculação que você faz, esse link, vivendo e aprendendo a viver, eu fiquei pensando, fiz aqui meu registro, porque todo mundo que é entrevistado, que fala, pega no breu, a partir da pergunta, e vai considerando. Então, esse percurso dessa literatura moçambicana, que ficou presa àquela luta, a um novo tempo, a criação, ao fomento de uma nova literatura, como vimos em José Craveirinha, e também em Noêmia de Souza, que foram expoentes máximos dessa escrita, de combate, e uma circulação que se deu muito limitada por conta da imprensa, o acesso ao livro impresso, todas as dificuldades que sabemos que eram enfrentadas pela população, mas fez surgir um cenário internacional, como você mesmo disse, amparado nas palavras do professor Said, e nós temos hoje, então, a grata surpresa de ver que surge como a reconstrução de um homem novo, de um novo homem moçambicano, dentro de um sentido nacionalismo que se desejou nos anos 40. Então, surge aí uma África que não é mais assaltada em sua soberania e na sua independência, mas ela que foi assaltada nos seus valores culturais. A gente vê surgindo isso vê surgido, solidificado com Mia Couto, com Suleiman Cassano, com Paulina Chiziane, com Galani Bacacussa, são nomes difíceis de pronunciar, e assim por diante. Nós temos aí talvez uma reconstatação de que tudo aquilo que a África foi assaltada, foi subtraída, nós vemos eclodindo aí nas palavras desses autores fantásticos que temos estudados. Então, os literatos, eles tiveram
um sentido de reinvenção, de pertença, e deram novos sentidos para uma nação moçambicana. E aí eles fazem o professor Macamo diz que Moçambique é uma renovação moderna. E eu acho muito interessante essa frase de criar novos horizontes, novos percursos de libertação de mentes. E a própria Paulina Chiziane, ela diz isso. Não adianta nada a pessoa mudar, ter acesso a isso, se ela não muda a sua cabeça, se ela não muda a sua mente. Então, acho que essa busca de marcação de corpos, de mentes, de território dentro da literatura moçambicana é que fez surgir esse movimento que o próprio professor Noah chama de moçambicanidade. Eu acho que isso é fantástico. E aí, Chaves, ele diz assim, nem nós, nem milhões de africanos que com ela precisava contar para a sua sobrevivência, na utopia, fizemos surgir aí com resiliência um novo tempo literário e assim por diante, tá? Eu poderia mencionar ainda, né, para completar a lista que você deu de escritores, né, o Patraquim, né, o Mbate Pedro, e me corrija se eu estiver errado, o Sangari Okapi, Dani Wambiri, Sônia Sultuani, o Rui de Noronha, né, enfim, tem outros aí escritores que também estão surgindo aí, né? Assim, tem também não lembro se a Maria... Não é. Então, basicamente, são esses assim, que me vem à memória agora dos escritores. E aí eu lembro uma coisa muito interessante que eu tinha mencionado agora há pouco com relação à língua, né? O que aconteceu com o colonizador? O primeiro momento que o colonizador chega, ele tenta fazer a supressão da língua, né? Porque qualquer país, por menor que seja, e ele possui a sua própria língua nativa ou herdada por domínios territoriais, a gente está falando de língua que ela é uma representação, uma simbologia do poder de uma nação, não é? Então, se o colonizador português chega e impõe a sua língua, nós temos aí um poder sobrepondo sobre uma nação que já existia, com a intenção de suprimir aquela língua e prevalecer a hegemonia, né? A dominância. E o Moçambique... e uma coisa que me veio à memória agora, muito interessante, tem pessoas que ainda confundem a África como sendo um país, né? Vale mencionar isso aqui, porque a África é um continente dividido em vários países, né? E dentro do projeto, inclusive, de dominação portuguesa, estava juntar Moçambique com Angola, não aquele trecho ali do mapa, né? Por determinação da britânica, mas acabou não se consolidando isso. Então, assim, Moçambique, nesse momento em que há esse julgo, essa opressão, essa dominação de Portugal, a gente vê o seguinte, que o país africano, ele se vê tolhido no seu direito de uso da sua própria língua. E agora, com essa junção, né, dos países falantes da língua portuguesa, eu acho que há uma tendência das novas gerações não se dedicarem tanto às suas línguas maternas, suas línguas de raiz, de origem, né? Eu acredito que você também tenha essa percepção de que há uma tendência delas também serem suprimidas, no sentido delas irem minguando com o passar dos anos e prevalecendo somente o português, né? Até porque, por uma questão global, a gente percebe hoje que os escritores estão com a tendência de escrever em português, porque o número de leitores em Moçambique já é restrito, né? E com essa restrição, ainda tem o problema dos vários idiomas.
Então, assim, alguns dizem que chega aí a coisa de 3 milhões de escritores, de leitores, se não me falha a memória, né? Então, eles estão preferindo escrever e publicar em língua portuguesa, porque o alcance de suas obras é bem maior. E a gente que é escritor, a gente sabe, né? O interessante para nós é que o nosso livro ganhe alcances, proporções, né, ilimitadas, que vá para fora, né? Que não fique restrito só, no caso aí, não ficaria restrito só em Moçambique, mas que alcançasse todos os países da África, né? Da Europa, da Ásia e assim sucessivamente, né? Agora, então a gente sabe que a língua que prevaleceu e que tem prevalecido até então é a língua portuguesa europeia. Os contornos que essa língua vai ganhar com o passar dos anos, aí só os anos é que vão mostrar, né? Vamos para uma próxima pergunta. A outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: na relação entre língua e literatura, Brasil e Moçambique, você verifica certa aproximação, distanciamento e certa pluralidade nas literaturas africanas de língua portuguesa? Quais são as suas impressões sobre isso? Como estamos falando de literatura, como somos poetas, como você diz, como somos escritores, eu começo essa resposta com bastante alegria, com esse riso no rosto, dizendo que o mar é a distância que separa Brasil de Moçambique. Mas esse afastamento se dilui na intersecção das águas do oceano de fronteiras que são invisíveis. Considerando que Brasil e Moçambique, nós podemos dizer de um comunitarismo linguístico-cultural, como disse o professor Abdallah Júnior, um dos autores que nós já estudamos outrora, e que é muito importante nessa questão de cooperação, porque, veja, os moçambicanos têm verdadeira paixão pela forma como nós, brasileiros, não nos distanciamos do português da sede. E eles tendem a fazer isso. Quando você lê um livro de Chiziane, quando você lê um livro do Suleiman, quando você vê toda essa mistura de falares dos idiomas, como você se referiu agora há pouco, das línguas tribais, dentro da língua portuguesa, é uma forma de destruir para construir, sem eliminar o que tem lá, para poder que essa população, ainda vinculada ao oral, com pouco acesso à leitura, possa ter essa apropriação. Então, nós temos muita proximidade com Moçambique. O prazer que eles tinham nos nossos escritores, e tem, sobre Jorge Amado, com Graciliano Ramos, com Raquel de Queiroz, com o próprio Guimarães Rosa, e aí eu me permito até pensar que dá para fazer um trabalho interessante sobre a linguagem de Rosa e a linguagem que há essa mistura, esse hibridismo que a gente vê nas obras moçambicanas. Então, há uma proximidade, eu diria que não, talvez o distanciamento é que nós já temos uma história da literatura brasileira cravada, longínqua, e Moçambique ainda não tem isso. Eles têm uma história de Moçambique, mas não tem, como diz o professor Nogmami, que o que afasta eles ainda é isso, que eles ainda não têm uma história da literatura, embora tenham uma história da literatura muito bem estruturada, em estudo, em análise. Eu acho que as novas forças, os pesquisadores, esse trabalho que fazem com o USP, com outros países, mesmo nos países europeus, o destaque dessa literatura moçambicana faz essa questão da aproximação. É mais ou menos isso assim que eu consigo compreender dessa questão que você faz de extrema importância. Eu acho que essa aproximação com os nossos escritores faz esse movimento de estar, de se sentir, e não o distanciamento do mar que nos separa. Eu vejo assim, tem muitas coisas a serem ponderadas aqui, evidentemente,
mas eu vejo um ponto muito importante, que foi a partir da criação da Associação de Escritores Moçambicanos. Por quê? A partir do momento que eles criam a Associação de Escritores Moçambicanos, eles criam um local, né, certo, determinado, de onde eles podem se encontrar, de onde eles podem ser participantes da cultura, né, que eles carregam, e dessa contribuição entre um e outro, e também das edições, né? Eles começam, então, ali a se juntar no sentido colaborativo. Então, eu vejo muito importante esse momento em que eles criam a associação, né, para eles darem força à produção literária deles. E, assim, os irmãos moçambicanos são muito queridos nosso também, mas o querer deles para conosco é um querer muito grande, é um carinho muito especial, né? E eu particularmente amo esse carinho deles para conosco. Agora, essa proximidade da língua, ela existe, né? Ao tal ponto de nós chamarmos aí literaturas africanas de língua portuguesa, né? Porque o que vai diferenciar aí talvez a questão territorial, local, o vocabulário africano dentro da língua portuguesa, né? Então, essa descrição que eles vão fazer do ambiente, inclusive tem ajude-me a recordar, tem o texto do Ulalap, né? Ulalap, em que a gente percebe ali uma descrição de uma região tribal, né? Concorda? Exatamente. Então, quem foi o autor que escreveu ele mesmo? É o Bacossa. Bacossa, isso. Muito interessante. Se você pega ali aquele momento em que ele faz a descrição, você percebe ali que tem um trabalho relacionado à tradição, ao costume, à ancestralidade, né? E uma porção de elementos ali que são típicos da África, inclusive algumas palavras que ele traz para dentro do texto, que até, de certa forma, dificulta a leitura, principalmente aquele leitor superficial, né? Que não consegue ler nas entrelinhas ali. Então, assim, mas a forma como ele narra o guerreiro Ulalap é fantástico, é maravilhoso, né? A história do Cão Tinhoso também é maravilhoso, né? Então, quem não ainda teve contato com a literatura, as literaturas africanas em língua portuguesa, está perdendo uma excelente leitura. Você quer falar alguma coisa? Você chama a atenção de um discurso que o professor Nugman, ele diz assim, ele não é muito afeto a literaturas africanas de língua portuguesa. Ele quer falar sobre literatura moçambicana, literatura angolana, literatura cabo-verdiana, literatura brasileira. Ele faz um recorte numa dos estudos que ele fez sobre o trabalho da imprensa, e eu acho que essa história, essa invenção que fizeram aí de literaturas portuguesas, africanas de língua portuguesa, é meio para inglês ver, sabe, cá entre nós. Faz muito sentido. A observação, o recorte que ele faz é muito interessante, porque ele traz uma visão que acaba desconstruindo aquilo que foi construído. Né? É a coisa do construir, desconstruir e reconstruir. Então, ele traz essa visão, e se você for ver, você tem literatura americana, literatura brasileira, literatura portuguesa. Então, de certa forma, não dá para ignorar esse raciocínio dele de que deveria ser literatura moçambicana. Tanto é que um dos questionamentos que eu já vi nas participações aí, né, nas flips, né, e etc., onde reúne os escritores, um dos questionamentos deles que eles dizem o seguinte: quando nós chegamos no Brasil, quando nós vamos a uma reunião com escritores, né, nós somos anunciados como, olha, chegou um escritor africano, então vê como todo, não vê como parte, né? Quando, na verdade, eles são parte de um todo, eles são um país
que é parte de um continente africano. Então, tem assim, eu estou quase cedendo a esse raciocínio do professor, né? Nignomani, né? E aí, quando você fez uma fala anterior a essa questão, e sobre a África, enfim, que é um continente, que pena que foi dividida. Assim como a América, que pena que foi dividida, não é? Por conta de lucro, de interesses, de grandes navegações e tal. Não vamos voltar a esse filme. Se formos pegar a África muito mais dizimada, porque tem colonização inglesa, colonização belga, colonização de tudo quanto é nome, e até a pobre da Guiné, que foi trocada dos espanhóis, que passou para os portugueses, enfim. Não vamos entrar nessa briga, mas é bem interessante esse estudo. Uhum. Agora eu quero entrar numa outra questão, que é o Brasil estudando a África em si, né? Estudando a história da África, e a gente sabe que a Constituição da nossa Federação Brasileira foi feita, sobretudo, com o sacrifício dos africanos, que ajudaram a construir essa nação, assim como os nordestinos, assim como os sulenses, assim como os paulistanos, os paulistas, os mineiros, etc., né? Então, nós temos eles como base também na construção, tanto vocabular ou qualquer outra área aí. E aí veio, né, nós tivemos aí o advento da Lei Federal 10.639/03, determinando que os conteúdos da história e cultura africana e afro-brasileira sejam abordados nas escolas. E a minha pergunta ela é bem sucinta nesse sentido. Quais são os ganhos que nós podemos esperar com o advento dessa Lei 10.639/03, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira? Olha, Marildo, o primeiro ponto de ganho eu vou buscar na concepção da lei. Vivíamos um tempo chamado inclusão. Vivíamos um tempo de reconstrução do pensamento brasileiro. Vivíamos um tempo em que se pensava que é hora de colocar as cartas às mesas, é hora de mostrar os valores dessa cultura, o resgate disso, a importância dessa legislação, no escopo de tantas outras que entraram na nossa educação, como a inclusão dos portadores de necessidades especiais estudando junto com outras crianças, e assim por diante. A língua brasileira de sinais. Sim, e nesse sentido, eu acredito que reconhecer a importância de as crianças, os jovens, os adultos, analisarem a questão de quem foi ajudante primordial para a construção da nossa história, é um mecanismo de combate ao racismo. Tão necessário, tão cruel, tão candente essa questão, estudar essa literatura, estudar essa história, mudar o pano de fundo de que a empregada era numa fotografia para se apresentar uma família, quem estava lá fora varrendo a casa na figura de uma mulher negra. Não. É colocar os valores, é colocar a construção de imagens dessas pessoas, de suas culturas, do que trouxeram para o Brasil, da ginga, de toda essa coisa que nós temos, no sentido da alegria, da força de trabalho, da beleza, por que não, do homem e da mulher negra, da força no trabalho. E no sentido do estudo literário, por que não? Por que privar os nossos alunos de estudarem Chisiane? Por que privar os nossos alunos de entenderem a questão do cão tinhoso numa leitura de sala de aula? Mia Couto, Terra Sonâmbula, né? Sim, claro. Tudo que Mia Couto... Por exemplo, ontem eu estava tendo um bate-papo com uma pessoa pela internet, a pessoa fez uma abordagem sobre o barbeiro da Vila Longe, que passa no livro Outro Pé da Sereia. Fantástica história, fantástico livro, e o barbeiro tem saberes fantásticos. Então, são coisas que nós não podemos privar. Então, é um ato de fazer justiça política. É um ato de reconhecer que nós devemos aos índios, nós devemos aos alemães,
aos espanhóis, aos portugueses também, por que não, aos italianos que vieram ajudar na construção. Mas a força, o sofrimento, a questão da escravidão que fez com que essa população fosse vista de forma diferente como incapaz, não pode continuar num século tecnológico de avanços e assim por diante. Eu acho que é necessário fazer mudar concepções, culturas, e é a escola que faz isso. Com certeza, a escola ela tem um papel fundamental. Se ela não sana, não resolve todos os males, a tendência da escola é pelo menos minimizar esses males, né? E trazer o conhecimento para que a ignorância não prevaleça. Claro. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que a ignorância são as densas trevas que povoam a mente de um ser humano. Claro. E quando o conhecimento entra, essa mente ela é liberta. À medida que esse conhecimento vai entrando, essa mente vai sendo libertada desse processo da ignorância. E a gente verifica que mesmo hoje, século XXI, ainda existem determinados comportamentos, certas condutas, que não se alinham com um processo democrático, né? Que não se alinham com as leis que aí estão, né? E tudo não é só uma coisa assim de falta de escolarização, porque tem pessoas que têm uma boa escolarização. É uma coisa que já entra mais por um caráter pessoal, né, dele enquanto pessoa. Ele não consegue reconhecer o outro como o outro, sendo diferente dele. Isso. Ele, muitas vezes, ele se vê superior ao outro, como se o outro, né, não tivesse nada do que ele tem. Agora, é interessante, né, notar que todo ser humano, independente de cor de pele, independente de intelectualidade, todos estamos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas necessidades, mesmas dores. As mesmas dores, exatamente, né? Precisa de vacina, todos precisam de vacina, né? Precisa de médico, de hospital, né? Precisa de alimento, né? Todos precisam de um amor. Isso, né? Todos, quando morrerem, vão ser carregados e vão ser enterrados por alguém. Então, muitas vezes, falta essa consciência mínima por parte de algumas pessoas para entender que não se trata de superioridade, mas sim de que nós somos iguais, porque nós pertencemos à mesma estrutura humana, psicológica, né? Social, né? Estamos no mesmo corpus, né? Só muda a embalagem, mas estamos no mesmo corpus, né? Social. Então, assim, eu queria, já caminhando aí para o nosso encerramento, em que momento você percebe que aconteceu esse transporte identitário na literatura moçambicana? Que você vê ali que realmente, olha, a partir daqui você já vê um marco moçambicano, não mais colonial, não mais sobre o jugo de uma dominação, né, portuguesa. Então, se a gente pega pela história literária, a pequena história ainda, pequena porque não está totalmente sedimentada, de uma grande literatura, nós ficamos batendo nos anos 40, e aí muito tem se falado sobre o novo tempo, esse rito de passagem, digamos assim. E para responder essa questão, eu vou pegar uma parte do estudo de Carmen Seco. E ela diz o seguinte: verificamos em grande parte que essa produção poética dos últimos anos, principalmente dos últimos 20 anos, coincidentemente depois do processo da libertação de Moçambique como uma nação livre, ela opera tematicamente com resíduos de sonhos que resistiram às guerras e resistem hoje a pressões sociais, a pressões políticas, a questão da identidade de um povo que foi obrigado a engolir a língua portuguesa como língua oficial para se ver livre do próprio professor
que oprimia em língua portuguesa. Um jogo de palavras meio que pesado, mas assim. Então, se durante os tempos das lutas de libertação uma significativa parcela de poemas foram produzidos, se fez arma ideológica contra o colonialismo, hoje os discursos poéticos estão se revelando de formas diferentes, mostrando outras formas de resistir. A sobrevivência ao capitalismo, a sobrevivência às questões que envolvem o conviver, como você disse lá na abertura da nossa live, sobre o escritor representa seu tempo, as necessidades e assim por diante. Lembra disso? Então, correto. Sim. Outras formas de resistir, outras formas de sobreviver, outras formas de conviver. Então, essa nova geração que está aí hoje, empunhando suas bandeiras, fazendo uma reflexão intimista também, uma literatura muito interessante, ela faz um exercício poético com o suporte que teve da imprensa, da revista, e fizeram uma transposição em termos de literatura para representar a resistência. Isso foi positivo. Então, acho que esse exercício hoje, nós temos uma literatura de peso, uma literatura consistente em Moçambique. Nós temos uma literatura muito prazerosa. Então, há uma identidade, há um povo, há uma língua, há uma história, há uma literatura e temos bons autores para serem lidos, curtidos, sorvidos. Eu vou pedir licença depois a você para pegar um livro de Noêmia que eu quero, se você me permitir, ler um trechinho qualquer, mas você pode considerar sobre essa frase, que eu já volto, pego o livro e já volto. Ok. Já peguei. Pode considerar sobre essa frase. Enquanto você acha o poema, eu vou fazer um comentário. Existem dois momentos que a gente pode traçar aí entre o antes e o depois, que seria o pós-independência, né? Que ele vai permitir, em seus primeiros anos, o redesenhar de um novo país, ou seja, um modelo que os moçambicanos desejam alcançar. Né? O antes, ele havia sido desenhado, como já foi dito aqui, né, pelo colonizador, onde havia o modelo religioso, o modelo cultural, linguístico, opressor. Mas após a independência, que se deu lá em 1975, novos contornos começaram a surgir, né? Os produtos brasileiros, eles se tornaram acessíveis aos moçambicanos. Por exemplo, as novelas que entraram em Moçambique até trouxeram uma contribuição para o comportamento, né, sobretudo das mulheres, né, moçambicanas. Aí eu não vou entrar no mérito se essa mudança de comportamento foi positiva ou negativa, né? E aí a gente percebe que os moçambicanos, eles, então, né, principalmente os intelectuais, né, começaram a publicar livros, né, deixando os idiomas autóctonos em segundo plano. E aí, essa coisa da busca identitária, eu percebo que ainda há uma inquietação por essa coisa da busca identitária, né? Que esse período pós-colonial aí, que foi lá na década de 80, aí depois, 5 anos depois da libertação, que foi em 1975, né? Revelou aí essa estruturação que nós mencionamos aí anteriormente, que é o desestruturar para estruturar-se novamente. Então, é um país que está em fase de reconstrução, não só no aspecto político-social, mas, sobretudo, no literário, né, no pós-colonial, porque é um país que, sobretudo, sofreu muito com as guerras, com o processo de independência, né, e tudo isso vai ter reflexo dentro das obras literárias, né, essa vivência deles, né, do guerra, né, do pós-guerra, né, então, assim, a literatura agora, na minha visão, ela passa, então, a ter um viés já nacionalista. Mas eu vou deixar você ler o poema, fica à vontade para ler o poema. Eu fico muito grato pela oportunidade, e eu quero ler um poema da nossa querida Noêmia de Souza, do livro Sangue Negro, seu único livro, mas um tesouro que devemos ter em mãos. E chama assim, Por quê? Por que é que as acácias, de repente, floriram flores de sangue? Por que é que as noites
já não são calmas e doces, porque são agora carregadas de eletricidade e longas, longas. Ah, por que é que os negros já não gemem noite fora? Por que é que os negros gritam? Gritam à luz do dia. Veja, esse poema foi escrito no mês de novembro de 1949. O leitor, sintonizado na história, vai poder buscar referência do que o país vivia, do que era a importância da emo que eles criaram, né, dentro desse contexto que você falou, e da Frelimo, o movimento, a Frente de Libertação, são coisas assim. Mas, antes disso, a gente, se você me permite, nós já estamos chegando quase 1 hora, está ótimo demais, falar um pouquinho do trecho do livro As Andorinhas. Não é aquela música sertaneja, As Andorinhas Voltaram. Pelo contrário, é o livro de Chisiane. E uma das frases do livro, ela diz assim: quem nunca as viu, cantam e dançam, por cima de todas as coisas. Querem ouvi-las? Têm de levantar os olhos para o céu, o zuíni, expressão local. Lavar os olhos no azul que tranquiliza a alma e escutá-las. Elas inspiram-nos a descobrir a grandeza da alma na imensidão do mundo. Se queres conhecer a liberdade, segue o rastro das andorinhas. É um ditado Chop. Chisiane cita isso no livro dela. Fantástico. Fantástico, fantástico. A luta é de liberdade, a luta é de descolonização, de estar hoje vinculado no novo mundo, no novo país. Eu acho que é por aí que eu faço o meu agradecimento a você, a essa oportunidade de falar com os nossos amigos, dentro das nossas neuroses, das nossas loucuras, dos nossos desejos, da vontade de descobrir o mundo que a literatura nos permite tirar a venda dos olhos, pela representação e criar novos espaços, e como as andorinhas, voar em busca da liberdade. Eu faço uma complementação em relação a Noêmia de Souza, que ela foi jornalista, foi tradutora, né? E essa produção literária dela sempre foram poemas de postura combativa. E uma coisa interessante também, que a Noêmia de Souza, ela foi exilada por ter escrito poesia, onde o que fizeram foi acusá-la de atacar o sistema colonial em Moçambique, né? Então, eu quero trazer à memória esse histórico, né, no currículo da Noêmia de Souza, que sofreu com essa parte, né? E aí, a percepção que me ocorre com relação ao transporte identitário lá na literatura moçambicana, só para retomar um pouquinho essa última questão, é que a percepção que me recorre é que os africanos da diáspora, eles estavam ou estão em busca de encontro e representação da Mãe África em seus diferentes países, né? Os cabo-verdianos, né? Os angolanos, né? Então, todos eles estão, assim, de uma certa forma, em busca desse encontro e dessa representação da Mãe África. E logo, a partir desse momento que eles começam a ter essa busca, eles começam a transportar para a literatura a sua cartografia identitária, né? Eu acho que uma expressão que cabe bem aqui é essa cartografia identitária nas obras, né? E eu queria, então, que você fizesse as considerações finais para que a gente pudesse, então, encerrar a nossa live de hoje. Pois é. Eu vou voltar aos poemas. Deixe alguns livros de sugestão para aquele que nos assiste. Então, nós temos a literatura moçambicana. Hoje nós temos uma editora no Brasil, que é a Capulana. Ela tem editado livros muito bons dos autores moçambicanos, angolanos também. Enfim, a Capulana em São Paulo, você vai achar livros a preços bons. Leia Noêmia, leia Rauana, leia o Suleiman, leia
Bocassa, Coça, né? São os nomes difíceis para a nossa língua ainda se dobrar, mas tem muita coisa boa. Nós temos um vasto mercado. Mia Couto é o concurso, fora de citação, porque é ultra mega citado. Minutinho, só gostaria de pegar. Já que a gente fala de literatura moçambicana, aqui eu tenho todas as obras de Mia Couto, todas as coisas que me fascinam, não é? Que tem feito um constitutivo. Então, é dizer que há uma literatura muito jovem, muito instigante, que vale a pena ser estranhada. Esse estranhada não é no sentido de repulsa, é de estudar. Precisa, sim, e é uma forma de reconhecer uma nação que foi esmagada pelo jugo português, que retiraram quase que tudo deles, mas não retirou a essência da alma dessa gente que representa o todo do país. A beleza que tem, a força do negro, a força do seu povo, de suas crianças, de sua gente, enfim. É por aí uma nação livre, uma nação que tem uma Constituição que fala dos direitos da mulher, mas, por outro lado, algumas coisas ainda precisam ser enxergadas. E a literatura tudo pode isso também. Fico por aqui, meu amigo. Com certeza. Eu fico muito feliz em ter batido esse papo com você até aqui, né? Quero também estender o meu abraço a todos os moçambicanos e a todos os países da África, né? Em especial aos moçambicanos, que foi a nossa live de hoje. E também quero te parabenizar pela excelente exposição, sabedoria e clareza com que você trouxe essas informações, né, a todos. Então, assim, muito obrigado, né, e como eu digo sempre, fica aqui a gratidão por ter tido esse momento tão prazeroso de estar tendo este bate-papo literário, né, com uma cabeça tão brilhante como a tua. Então, no sentido de libertação, no sentido de força, de irmandade. Isso. Brilhante é você, meu amigo. Muito obrigado pela iniciativa. Eu agradeço, então. Um abraço.